a seguir. Y tu espíritu será derramado sobre toda carne. Ahí está, ahí está. Ahí está el bautismo. Ahí está el bautismo. Ahí está, ahí está. Rompe las fuentes del cielo. A llover, Señor. Y derrama aceite. Van a tener aceite del cielo en sus manos. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, desciende como fuego. Oh, Santo. Levanta tus dos manos tan alto, tan alto, tan alto. Espíritu de Dios. Oh, Espírito Santo. Eu compartilhei apenas o que é a introdução. Eu não compartilhei o que o Senhor me disse, especialmente porque é uma surpresa para muitos, para que todos nós prestemos atenção a essa mensagem. Nesta terça-feira há 8 dias, aconteceu que nós estávamos em oração. Como todos os dias chegamos a clamar nas tardes, e enquanto estávamos clamando eu estava tocando. Me lembro de ministrar com o teclado, e a presença de Deus começou a invadir minha vida. E um momento para outro havia apenas uma visão. Nessa visão eu me lembro que apenas tinha esse personagem vestido de branco com um olhar para baixo, e aqueles cabelos dourados como ouro, e ele me disse essas palavras. Diego, é necessário que hoje você vá a um lugar especial, porque eu vou te mostrar algo especial para o meu povo, que muitas almas estão perecendo, por falta de conhecimento, e é necessário que você entregue esta mensagem, porque através desta mensagem muitas vidas irão se salvar, e muitos vão se endireitar. Foi a única coisa que ele me disse, e eu não vi mais. Mas terminando a oração, e depois saí, e quando eu parei naquele momento, eu olhei para a porta e estava alguém especial, e era o arcanjo Gabriel com aqueles cabelos dourados, com seus olhos azuis e com aqueles pergaminhos em suas mãos, aquelas sandálias de ouro puro, e um brilho saía de seu rosto. O arcanjo me disse: eu fui enviado pelo meu pai porque é necessário que você e eu compareçamos em um lugar, para te mostrar o que meu pai me disse e me enviou, porque é necessário levar você para o escritório do meu Deus. É necessário levá-lo para o escritório de meu pai. Eu perguntei e disse a ele: Senhor, tem um escritório? E ele me disse: muito bem você tem dito, porque ele tem um lugar especial com coisas especiais. Quando ele me disse isso, eu me recordei de uma palavra que me deu um irmão, um pastor, um profeta do Panamá, que falou comigo por videochamada. Eu estava ocupado, mas ele insistiu que eu disse que tinha mensagens da parte de Deus, mesmo que seja 1 minuto. Eu vou compartilhar. Eu lembro que aceitei essa ligação e que o profeta me disse, porque Deus me disse que vai te mostrar coisas que a muitos não mostrou, para que você fale, porque muitas almas começaram a correr da presença do Pai, e é necessário que quando você retornar você receberá as mensagens da parte do Senhor. E o anjo me disse: prepara-te, porque meu pai está te chamando. Ficaram alguns irmãos. Eu falei para minha mamãe. Começamos a buscar a presença do Senhor neste lugar. Enquanto estávamos buscando a presença do Senhor, eu disse: Pai, o que tenhas que fazer em mim, não me interessa a dor. Eu quero que me entregue sua mensagem a seu povo. Eu esperava com ânsia outra mensagem para o povo do Senhor. E eu dizia: Senhor, entregue a tua mensagem à tua igreja, e por misericórdia até o dia de hoje, a misericórdia e a graça do Pai não têm nos deixado, porque eu dou conta que Ele segue falando à sua igreja, e segue fazendo até o dia de hoje. Tua graça não nos tem deixado. Senhor Jesus, não tem nos deixado a misericórdia do Espírito Santo. Me recordo que entramos, eu vim para a frente, e começamos a clamar. E começamos a cantar os louvores, e o anjo me disse:
Não porque o meu pai está te esperando, porque é chegado o momento. Me recordo que neste momento Gabriel me tomou pela mão e me tirou, como se fosse um fogo quando me deu sua mão. Fui puxado pela mão daquele anjo, e já eu não soube mais, do meu corpo, mas eu soube naquele momento que começamos a subir, mas havia impedimento de demônios, havia muitos demônios ao redor. E naquele momento havia muitas sombras nos ares. Eu via que era em forma de cachorros. Há impedimentos porque eu sei que através desta mensagem, muitas almas, Deus vai resgatar, e irá tirar a venda dos olhos. Enquanto eu ia subindo com aquele arcanjo, chegamos ao segundo céu, onde está a atmosfera. A atmosfera era como um buraco, quando o anjo me disse: antes que cheguemos onde está meu pai, é necessário que você vá e observe isto que vou te mostrar. Ele soltou minha mão e me disse: ande e não tenha medo. E eu comecei a entrar numa atmosfera como um buraco, e naquele buraco havia como extraterrestres, com os chamam na terra, mas são principados, como me disse aquele arcanjo. Isso que você vê na terra os chamam de extraterrestres, mas aqui são principados. Vejo os governantes das trevas. Desde o segundo céu começou a me mostrar grau após grau, e me disse: quero que vá e observe o que eles praticam, e o que eles fazem naquele lugar. E então eu comecei a observar as patentes que são os principados, os governantes e as hostes da maldade. Que o Senhor os repreenda, em nome de Jesus Cristo. E naquele momento eu entrei sozinho, e vi como aqueles principados tinham uma mesa muito larga. Eles tinham como uma fábrica dentro daquele buraco, e na minha surpresa eu comecei a ficar assombrado no que eu vi. Aqueles demônios estavam fabricando as modas que virão para o mundo, de hoje em dia. Aquele arcanjo com voz de autoridade me disse: veja, vou te mostrar algo que não tenho te mostrado, para que você fale e não te cales. Não quero que você se cale. Quero que você fale onde você for. Não vai te calar, porque muitas almas estão perecendo por falta de conhecimento. E naquele momento comecei a ver como eles fabricavam a moda que virão para o mundo. E vi como eles estavam fabricando diferentes tipos de calças, para mulheres. Nesse momento eu fiquei assustado, e o anjo me dizia: veja, porque é isso que corrompe o homem. Porque isso são as vaidades que corrompem o povo de Deus. E eu vi naquele momento como fabricavam blusas decotadas, fabricavam sapatos femininos de salto alto. E o anjo me disse: veja, porque são as modas que corrompem a humanidade. São as modas que estão corrompendo as igrejas. Hoje em dia, não te cale, fale. Porque muitas almas estão caindo no inferno. E comecei a ver diferentes tipos de pinturas, que eles fabricavam, maquiagens. E me disse: veja como eles enviam isso à terra. E eu vi como eles apresentavam isso aos estilistas, e às pessoas desta terra. E eles desenhavam essas coisas. E o arcanjo me disse: veja como hoje em dia, o mundo está se corrompendo. E a igreja do meu pai também está se corrompendo. E saímos daquele lugar e começamos a subir. Então chegamos à presença de Deus. E você pode dizer: como pode chegar ao céu? Eu não posso dizer. Somente sei que a graça e a misericórdia de Deus o fez. E somente Deus o sabe. Mas deixa eu te dizer que o Pai segue falando. Porque ele não mudou. Porque ele é o mesmo de ontem e de hoje, e pelos séculos dos séculos. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E chegamos a uma mansão grande, um castelo grande, cheio de cristal, que dizia: bem-vindos à oficina do Pai. Aquelas portas foram abertas e vi um escritório em forma de cristais. E quem estava sentado era o amado Deus da glória que você e eu estamos adorando. Era o amado Jesus de Nazaré, que estava sentado naquele lugar. Ele estava sentado em uma cadeira de ouro, muito bela, e ele me disse: Diego, quero que você se aproxime, que eu quero te mostrar algo especial. Ele me tomou pela mão, não pude ver seu rosto, mas somente uma luz resplandecente, que saía dele.
Começamos a caminhar com o Senhor, e chegamos como que uma biblioteca que tinha muitos livros neste lugar. Me disse o arcanjo Gabriel, veio, toma o que vou te mostrar. Ele foi e pegou um livro grande de ouro, e colocou no escritório, e abriu, e na primeira página eu vi, 13 de novembro de 1999, eu vi desde o meu nascimento, até o dia de hoje pregando a palavra do Senhor, e o Senhor me disse, filho, todos os filhos têm sua história, em minha biblioteca. Todos os filhos têm registrado a hora que nasceram e muitos a hora que têm partido comigo. Porque eu tenho registrado a história deles em minha oficina. Veja, filho. E eu vi mais livros, e o Senhor me disse, todos eu tenho por igual, porque todos eu os amo. E o Senhor me disse, sabe por que eu amo a humanidade? Porque foi uma criação minha. Te ensinarei como criei um de meus pequenos. E eu vi a corona do Senhor muito grande, e de sua coroa ele tirou uma pérola em sua mão, e naquele momento começou a se formar um pequeno, e o Senhor me disse, filhos são criações minhas, foram feitos à minha imagem e semelhança, porque assim foram criados, a imagem e semelhança minha, com a pérola de minha coroa, tem sido criada a minha igreja. Mas hoje em dia, minha criação está se perdendo. O que eu tenho formado com minha mão está se perdendo. Me recordo que o Senhor começou a derramar suas lágrimas, e o Senhor me disse, já não quero que mais almas se perdam, senão a que todos venham para minha presença. E eu via que começava a tirar mais pedras de sua coroa, e formava cada um de nós. E o Senhor me disse, todas as almas são como pérolas preciosas diante de mim. Diante de mim todas as almas são preciosas e não têm preço. Não desprezes o que Deus tem criado em você. E o Senhor me disse, se eu vejo aos meus pequenos como uma pérola preciosa, porque eles se corrompem querendo tornarem-se mais preciosos. Se eu os tenho feito precisos, porque são pérolas de minha coroa. Você não necessita nada mais, porque você foi criado pela mesma presença. Pela mesma beleza do Mestre que se chama Jesus. O que você necessita é lhe dar graças, porque Ele é santo, 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 porque Ele é digno de toda a glória e de toda a honra. Você e eu somos a pérola mais valiosa de Jesus. E o Senhor me disse, eu quero que você fale tudo isso, porque depois que eu te entregar esta mensagem vou te mostrar em sonhos e visões, para que termine de contar. E comecei a ver que havia muitos livros, à esquerda, e eu perguntei, Senhor, e estes livros que estão aí de quem são? São daqueles que um dia eu lhes mostrei minha presença, e também lhes mostrei aquele lugar de tormentos, e quando estiverem diante de mim eu quero que eles se recordem, porque eu irei mostrar como eles me serviram desde nascimento. Até que eu os traga à minha presença e me darão conta de cada uma das palavras que eu lhes mandei falar. Em um lugar especial eu vi 24 coroas, colocadas em uma vitrine de cristal, umas coroas grandes, umas coroas do que nunca havia visto. E eu disse ao Senhor, Senhor, e estas coroas de quem são? Veja, filho, estas coroas são especiais porque estão em minha oficina. E estas coroas são daqueles servos que têm sido mortos, são daqueles pastores que foram mortos na terra, por causa do meu nome, porque veja, são aqueles que terão mais recompensa aqueles que têm sido mortos por causa do meu nome na terra, porque 24 têm sido mortos e têm vindo à minha presença, até o dia de hoje. E eu disse, Senhor, são 24 somente. Têm sido mortos por causa do seu nome. Não, filho, tem sido mais, mas nem todos têm vindo comigo. É algo triste que alguém tenha sido morto pelo nome do Senhor e não tenha ido à presença de Deus. E eu disse, Senhor, por que eles não têm vindo contigo? Por que não falaram da santidade? Porque pensaram que somente em entregar suas vidas por mim, iriam ter a salvação. Mas não é assim. Assim como está escrito na palavra,
Que adianta entregar sua vida se você não tem amor? Se não tem santidade, de nada te serve. E o Senhor me disse: por que não falaram da santidade? E lamentavelmente eles não vieram comigo. Mas há 24 servos meus que não mancharam sua boca e sua roupa com contaminação alguma, mas se mantiveram santos diante de mim, porque eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. E o Senhor me disse: quero que vá, e fale da santidade, e não te cale, porque me dará conta se não falares, porque houve alguém que veio à minha presença e deixou de falar da santidade e quero que você a diga, porque para aquela mulher vem dura consequência vem para ela é, Angélica Zambrano, porque ela verá minha mão como vai a soltar, quero que você vá e resgate. E volte a trazer aquelas almas que se confundiram por causa de seu testemunho, e voltem à minha presença, minha igreja, porque muitos por causa do testemunho dela, confundiram sua mente, e seu coração e começaram a se corromper. Igualmente ela, quero que vá à terra, e diga à minha igreja que eu sou santo, 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 santo. Veja, filho. Muitos seguiram o testemunho dela, muitas almas morreram e se foram para o inferno, porque o que ela fazia, eles também estavam fazendo, porque como ela se maquiava, como ela entrou na vaidade, muitos também entraram na vaidade, mas este sangue eu demandarei dela, porque quando ela esteve em minha presença o que eu lhe mostrei foi santidade, porque eu a trouxe santa, ela não entrou imunda. Eu tirei dela os trajes imundos e coloquei nela trajes de santidade. E ela foi para a terra e se corrompeu. Quero que diga à minha igreja que não se corrompa, que se mantenha santa, porque minha igreja deve vir a mim santa, diante de minha presença. E diga ao meu povo que em breve eu irei por meu povo. E eu disse ao Senhor: Senhor, todavia é oportunidade para ela. O Senhor me disse: sim. Porque por muitas vezes que o homem e a mulher me são infiéis, eu permaneço fiel e verdadeiro. E naquele momento o Senhor me tomou pela mão e me disse: eu fiz uma promessa à minha igreja, e quero que lhes recorde, porque muitos pensam e sentem que não irá acontecer. O homem não sabe que quem merece a melhor igreja não é o homem mas meu Santo Espírito. Então comecei a ver muitas igrejas grandes e belas na terra. E o Senhor me disse: veja, essas são para o homem, são para que subam os pregadores e tenham os melhores púlpitos, mas aí não está meu Espírito Santo. Quero que sejam como foi Salomão, que sabia que eu habitava naquela casa, que sabia que o Shekinah e a glória minha, habitava naquele lugar, e construiu a melhor casa para mim. Acaso não sabem que meu Espírito Santo é o que habita aí? É por isso que eu a quero assim, porque assim eu tenho mandado. Eu começo a ver esta igreja e vejo o Espírito Santo passeando, e me disse: sim, filho, meu Espírito Santo passeia nos lugares mais humildes. Por acaso minha igreja está colocando um só peso, uma só prata, algum peso de ouro? Minha igreja não está colocando nada, porque se eu mandei construir, eu vou construí-la. Não é o homem que a constrói, eu que construo por minha mão. Somente quero que me clamem, somente quero que orem a mim com fé, e verão minha mão de poder se mover naquele lugar. Esta igreja não é para o homem, mas é para aquele que tem visitado esta igreja e seu nome é Jeová dos Exércitos. O Senhor estendeu sua mão e novamente vi a igreja terminada. E o Senhor me disse: filho, conte as cadeiras. Não sei se antes do juízo ou depois do juízo o Senhor me mostrou algo em uma visão. E eu contei as cadeiras e disse ao Senhor: Senhor, são 400 cadeiras. E o Senhor me disse: porque serão cheias em meu nome, porque eu levarei as almas. Então eu vi a igreja cheia de luzes de diversas cores, e o Senhor me disse: são as glórias de minhas mãos. Veja, quando o Senhor estendeu suas mãos eu me recordei daquele lugar que está escrito:
Sua glória cobriu os céus. De suas mãos saíam raios. Quero que vá e diga à minha igreja que estejam preparados, porque é necessário que já estejam comigo. Daí eu já não vi mais o Senhor. Passou alguns dias e o Senhor me mostra a ira dele. Comecei a ver a escuridão e as trevas cobrindo os céus. Um vento frio começou a passar. Então vi uma estrela com um pentagrama. Ela se movia no céu, e o Senhor me disse: começarão a haver sinais nunca antes vistos nos céus. Eu vi muitas almas correndo. Então veio em minha casa irmãos que não acreditavam nestes testemunhos que eu tenho falado, mas agora eles acreditavam. E chegava mais pessoas cheios de temor e diziam: nós sabíamos o que iria acontecer e aqui se falava que vinha um juízo à terra. Agora sabemos que é verdade. E nos céus havia relâmpagos, raios que nunca houve na terra sem chuva. E se ouvia em muitos locais aquela voz que dizia: estejam preparados porque a hora tem chegado. Estejam preparados porque o que tenho falado tem chegado já. E as pessoas ficaram com muito temor, e dizia a voz do Pai: preparados, bem-aventurados, os que souberam se preparar, bem-aventurados os que se santificaram, bem-aventurados os que se purificaram, bem-aventurados aquele que se lavou com meu sangue do Cordeiro, que foi na cruz do Calvário, bem-aventurados. Eram sinais nunca vistos. E as almas corriam pedindo misericórdia a Jeová. E eu lembrava desta palavra que diz: todo o que invoca o nome de Jeová será salvo, porque haverá salvação. Foi a primeira visão que o Senhor me revelou. E no dia seguinte o Senhor me despertou. E vi algo grande e espantoso. O que eu vi? Vi o Paz do México. Não sei o dia que irá acontecer, mas era um dia de sábado. E os irmãos estavam cantando louvores, quando naquele momento eu estava naquele lugar. Porque aquele terremoto virá antes que venha a ira do Pai. O terremoto que se aproxima do México. Eu via como o México começava a se mover, e naquele momento os alarmes não soaram, e os irmãos começaram a sair da igreja e clamar ao Senhor. Pessoal do México começa a se partir, e vi as ambulâncias, e caíam os edifícios e muitas almas não podiam sair dali. E acabavam soterradas. E poucas pessoas conseguiam sair. E eu começava a receber mensagens que diziam começou. E as notícias na televisão dizia: o que aconteceu com o México? Muitos mortos no México. E na televisão passavam crianças despedaçadas. E o Senhor me disse: diga ao México que eu estou detendo estes juízos. É porque ainda eu tenho um pouquinho de misericórdia. Veja como ficará o México. E o Senhor me disse: filho, dói no meu coração. Minha ira foi tão grande vendo a idolatria e o satanismo, porque o México tem se corrompido com o satanismo, com o ocultismo, com a idolatria, com diferentes ídolos. Diga ao México que não será a mesma nação, será o pior dos países na terra, porque a fome irá aumentar no México. Porque os hospitais não existirão mais no México, porque eu destruirei a ciência. Vira dura coisa para este país. Este dia passa e o Senhor me mostra outra visão. O Senhor me disse: virá diferentes terremotos para os estados do país do México. Era 4 da manhã. Eu vi algo muito lento que se movia, mas a cada instante se movia mais e mais. E num instante vi todo o estado se movendo e muitos mortos. E vi muitas pessoas soterradas. E aquelas almas clamavam por misericórdia. O Senhor me disse: eu vou por meu povo, filho, e eu irei limpar minha igreja com o sangue que irá correr em cada esquina. Com o sangue das almas irei limpar minha igreja para que tenham temor. E eu disse: não, Senhor, com sangue não. E o Senhor me disse: de estado em estado, de país em país, o sangue não deixará de correr. Porque assim, irei limpar meu povo, derramando sangue inocente, derramando sangue pecador. E muitas casas de cristãos que se foram aos Estados Unidos, prometendo ao Senhor, fazendo promessas. E o Senhor me disse: vou destruir suas riquezas, porque eu não posso ser zombado. Tudo isso você falará,
Porque quando virem que é cumprido, muitos dirão: valeu a pena estar na casa de meu pai, valeu a pena orar, valeu a pena jejuar, valeu a pena santificar, valeu a pena me renovar com o Senhor. Quando tudo isso acontecer, saberão e dirão que valeu a pena fazer caso à minha voz. E diga ao meu povo. E eu vi um rio lindo e uma fila e muitos que estavam a ponto de pisar naquela água. E eu disse ao Senhor: qual é o significado deste sonho? Veja, filho, porque antes que aconteça este juízo, eu tenho mandado orar, jejuar, buscar-me, a santificar. Antes eu lhes darei poder que poderão resistir. E eu disse: Senhor, que poder é este? E o Senhor disse: porque derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os jovens verão visões, e os anciãos sonharão. E sobre meu servo e minha serva, derramarei meu Espírito Santo. E quando o Senhor me disse estas palavras, ele moveu sua mão e aquelas pessoas começaram a submerger naquele rio. E o Senhor me disse: recebe o batismo do Espírito Santo. Uma promessa que é minha, uma promessa que em muitos eu irei batizar. E eu disse: Senhor, o que é receber o batismo e falar em línguas? E o Senhor baixou seu olhar e começou a sorrir como uma criança. E o Senhor me respondeu: sabe o que se sente quando se recebe meu Espírito? São selados para aquele grande dia. O que se sente em receber o batismo é que eu mesmo habito dentro deles. E este é o meu presente. O melhor dom é o batismo do meu Espírito Santo. Amém.